Ele vendia limões pelas ruas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, aos 9 anos de idade, porque ele achava divertido juntar aí um dinheirinho, uns trocados. Hoje ele comanda o Grupo Assertif, com foco na área de tributos e que já recuperou 3 bilhões de reais em créditos tributários para empresas brasileiras de todos os segmentos. Nós vamos conversar neste bloco com José Guilherme Sabino. Sabino, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Bruno, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar sentado nessa cadeira, no programa mais longínquo da televisão brasileira, entrevista. Mais longevos. Mais longevos da televisão brasileira, né? Que foi aí comandado por muito tempo pelo ex-prefeito, ex-governador João Dória, no qual eu respeito muito. E aqui sentou várias pessoas que eu admiro, né? Tanto da área política, empresarial, artística, enfim. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Muito bom ter a sua presença aqui. E vendo toda essa sua trajetória, você que é um espectador também do programa, a gente gosta muito dessas histórias vencedoras, essas histórias de empreendedores que fazem mesmo esse país acontecer. Essa sua veia empreendedora, vendendo lá limões no interior de São Paulo, veio desde criança? Sabe? Desde criança, eu acho que eu puxei meu avô, né? Meu avô tinha um armazém em Brodowski, que é uma cidade ao lado de Ribeirão Preto, depois em Ribeirão Preto. E aí eu sempre acompanhava, assim, essas conversas de comerciante, né, vamos dizer assim. E essa parte do limão é uma parte muito interessante, que a gente tinha um vizinho que tinha uma fazenda e o pai dele sempre trazia limão da fazenda, né? E aí sobrava, a gente falava, vamos vender. Então a gente ia no sinal vender limão. E aí ganhava um dinheirinho para comprar sorvete, chiclete, bala, etc, Bruno. E aí começou a me despertar esse lado comercial, né? Um lado vendedor, né? Propriamente dito, né? E aí, a partir daí, eu fui trilhando um caminho assim. Bom, você falou a palavra-chave, vendedor. Vendedor. Né? Para você, qual que é o fundamento da boa... Um mandamento fundamental para se fazer uma boa venda? Ser honesto. Ser honesto. Para você ser um bom vendedor, você tem que ser honesto, primeiro ponto. Segundo, transmitir credibilidade. Terceiro, confiança. E saber o produto que você está vendendo. Sem isso... Você não consegue fazer... Você não vai ser um bom vendedor. Você até hoje é um vendedor? Se considera um vendedor? Sou até hoje um vendedor. Você é formado em Direito? Direito, com pós-graduação. Tá, com pós-graduação? Em gestão para executivos. Tá. Exerceu o direito em algum Não momento exerci, da eu vida? fiz Nunca? Estágio. Tá. A Assertif surge aí, né? Isso que eu queria saber. Como esse garotinho que vendia limão em Ribeirão Preto, como é que... E por que, na verdade, você fundou uma empresa há mais de 20 anos voltada para a questão tributária? Eu fiz estágio num escritório renomado em Ribeirão Preto, na área tributária, né? E eu, nesse estágio, verifiquei que as empresas questionavam muito judicialmente a parte tributária dos impostos, enfim. E eu comecei a identificar que elas estavam pagando impostos indevidos ou a maior. E, na época, não tinha tantas empresas de mineração, revisão e recuperação tributária. Foi aí que eu falei, vou largar o escritório, né? Me formei, mudei para São Paulo, fiz pós-graduação na GV. A partir daí eu montei a empresa. Aí nós desenvolvemos o primeiro produto tributário da empresa, que tinha um foco, que é um produto que a gente denominava de como análise dos impostos diretos. Nosso foco era num livro que era feito à mão, que chamava LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Então, a partir desse trabalho, nós começamos a vender esse trabalho para grandes empresas, que era o nosso foco. E aí, a partir daí, a Assertif começou a ter um crescimento acelerado. E no decorrer do tempo, começamos a fazer os demais impostos e tributos dentro da Assertif. Então, hoje nós atendemos
Todos. Então, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, toda a parte previdenciária tributária sobre a folha de pagamento. Isso é comum das empresas, por exemplo, empresas que têm um crédito aí tributário para recuperar, seja por pagamento a mais de tributos ou vitórias aí em ações de recuperação de crédito na justiça. Isso é comum? É comum, muito comum. Isso em todos os segmentos ou todos os segmentos? Todos os segmentos. Todos os segmentos. Hoje, 95% das empresas no Brasil, 95% das empresas pagam erroneamente seus tributos. 95%. Pagam erroneamente? O que é o erroneamente? Pagam indevidamente ou a mais. Tá. Ou pagam em duplicidade, ou a base de cálculo que a empresa fez a conta, mas não é real. Mas o erro vem da onde? São erros internos? São erros... Em geral? São erros... são erros internos, podemos chamar assim, mas hoje, o manicômio tributário que a gente vive hoje, Bruno, e as empresas que têm o seu corpo fiscal reduzido, para fazer toda essa parte de presente e passado, aonde tem as oportunidades, né, de geração de crédito tributário, eles não têm tempo de fazer isso. Senão eles não conseguem cumprir as obrigações acessórias que eles têm que fazer todo mês perante a Receita Federal. Então, se as empresas não têm um foco nisso, alguém vai ter que procurar isso. Normalmente são essas empresas, igual a Certif, que faz esse trabalho de revisão, mineração, revisão e recuperação tributária. Então, todas as empresas, 95%, pagam erroneamente. Ponto. Isso é IBGE. Não é fonte Certif, é fonte IBGE. Isso você está falando... E na carteira da Certif, o índice é até maior. Chega a 98%. Ô Sabino, eu te chamo muitas vezes de Sabino, às vezes eu te chamo de Guilherme, eu só nunca te chamei de José. José. Você prefere Guilherme ou Sabino? Você escolhe. Como é que for da sua preferência, Bruno? Sabino, vou agora para o Guilherme. Isso que você está falando, então, na verdade, não é só... Você tem uma carteira com 3 mil mais clientes. De 3. Hoje já estão passando mais de 3.500. Mais de 3 mil clientes. Mais de 3.500. Isso aí você pega pequenos, médios, grandes, gigantes? Hoje a nossa carteira, atendemos todos os segmentos. Dentro da nossa carteira, nós temos todos os segmentos. Né? Pequena empresa, lucro presumido. Empresa no Simples Nacional, nós não atendemos. Empresa no lucro real. Nós temos multinacional, nacional, empresa de capital aberto, empresa de capital fechado, hoje dentro da carteira da Certif, tá? Então, nós atendemos todas as empresas. E todas as empresas, tanto a pequena, a média ou a grande, nós geramos oportunidades de fluxo de caixa através da mineração, revisão e recuperação tributária. Isso é curioso você falar isso, porque vocês atendem capital aberto. Sim. E vocês, eu imagino que devem lidar com muita empresa familiar também, Muita. Né? Tem muita diferença em lidar com uma empresa familiar ou uma empresa do capital aberto? É mais difícil, é mais... Não, as empresas de capital aberto, elas são atendidas por vários escritórios, né? Jurídicos, etc. A Certif é um complemento dos escritórios jurídicos, né? As empresas, então assim, elas são bem atendidas, entre aspas, né, nesse quesito de quantidade de assessoria que elas têm. Até para ter report, né, enfim, para os acionistas, para os investidores, etc. As empresas familiares, a gente se depara muito com aquela pessoa de confiança que às vezes é reticente em contratar um trabalho desse por medo de achar que a Certif vai levantar algum erro que ele não viu. Tá? Então, isso acontece. Só que o nosso objetivo não é levantar um erro e prejudicar algum colaborador, nada disso. É ser parceiro. Ó, passou aqui essa oportunidade que significa X milhões de reais no seu caixa, né? Então, a gente é parceiro, né? Eu costumo falar que nós estamos do mesmo lado da mesa do cliente, né? Nós não estamos em lados opostos, né? Agora, como é que você define mesmo o cenário tributário brasileiro? Manicômio tributário. Manicômio tributário. Tributário. Eu já ouvi essa expressão,
Mas fazia muito tempo que eu não ouvia e é uma ótima definição. Agora, com a reforma tributária, tem perspectiva de melhora? A curto prazo? Não. Durante a transição, a partir de 2027, as empresas vão ter que trabalhar com 2 sistemas. O atual e o novo. Então, o manicômio vai ao quadrado, né? Então, assim, a dúvida, a insegurança das empresas hoje, e as empresas ainda não se atentaram que tem que começar a ver já os impactos da reforma tributária. Porque tem empresas que são exportadoras, tem empresa que não é exportadora, tem empresa que vende para todos os estados. Então, essa guerra fiscal vai acabar em 2033. Então, as empresas têm que começar a se preparar já, porque vão trabalhar com 2 sistemas, contábil, fiscal. As empresas têm que começar a ver qual é o seu fluxo de caixa operacional, separar o fluxo de caixa fiscal. Porque os pagamentos de impostos também vão ser diferenciados, né? Hoje, muitas empresas trabalham com dinheiro do imposto que você tem que pagar no mês subsequente. Com a reforma tributária, quando ela estiver 100% implementada, esse imposto, se for uma venda à vista, o governo vai recolher à vista. Então, as empresas que trabalham com o dinheiro do imposto durante o mês, etc., não vai ter mais essa possibilidade. Então, ela vai ter que ter um fluxo de caixa operacional e um fluxo de caixa fiscal para pagamento dos impostos. Então, a reforma tributária, no nosso ver, né, do Grupo Assertif, o impacto a longo prazo é o mesmo impacto da implantação do Plano Real. Vai trazer uma estabilidade a longo prazo. No início, vai simplificar, maior transparência e etc. Porém, nós achamos que vai ter muita demanda judicial no início e vai ter que ter ajustes legislativos durante a transição. Porque uma coisa está no papel, outra coisa na hora que ela entrar em vigor e vida real. Sim. Então, assim, qual setor vai pagar mais, qual setor vai pagar menos, enfim, esses ajustes... Hoje já dá para dizer qual setor? Hoje no que está no papel. Está no papel. Setor de serviço vai pagar mais, né? Agronegócio... Vai pagar mais imposto. Vai pagar mais imposto. Agronegócio... Falar um português bem claro. Sim, vai pagar mais. Agronegócio também vai pagar mais. Indústria, menos. Então, assim, Bruno, quanto mais exceções entrar na reforma, a alíquota vai subir e alguém vai pagar a conta. Algum setor vai ter que pagar a conta. E quando chegar a vida real? Porque você está falando isso, né? Vida real. Não, você falou o seguinte, tem a vida no papel, que está lá, escrito na reforma, né? E quando chegar a vida real, você acha que as empresas brasileiras estão preparadas? Nenhuma está preparada. Nenhuma. Né? Nós estamos aí fazendo algumas palestras, etc., alguns bate-papos. As empresas ainda estão perdidas com a reforma. Ainda não foi aprovada, né? Está no Senado e tal, mas ainda elas estão perdidas. Então, assim, o que a gente está sugerindo para os nossos clientes? Comecem a analisar profundamente o impacto da reforma. E não é com calculadora que você vai analisar esse impacto, etc. Tem que pegar a documentação dos últimos 5 anos, entender como é que a empresa trabalha, se ela vende para outros estados, se não vende para outros estados, onde estão os centros de distribuição, onde não está o centro de distribuição, se exporta, se não exporta, enfim. Você tem que entender a empresa. Entendeu a empresa, a gente consegue fazer um diagnóstico para falar o impacto é esse, né, do jeito que está, se não mudar. Porque o esqueleto não vai mudar, Bruno. Vai mudar algumas coisas, enfim, depende das forças dentro do Congresso, para muda aqui, tira ali, enfim, mas o esqueleto ela não vai mudar. Ela não vai mudar, tá, Bruno? Vocês recuperaram mais de 3 bilhões. Eu sei que quando uma empresa... Sem glosa, tá? É bom falar. Sim. Sem glosa, né? Sem questionamento, sem glosa por parte da Receita. Da Receita Federal. Né? Agora, quando uma empresa recupera um volume considerável de dinheiro, né, de tributos, eu sei que ela deve fazer o que ela bem entender, mas, em geral, pelos clientes de vocês, quando sobra ali
um bom dinheiro? Em geral, o que ela faz com esse dinheiro de recuperação? Vamos lá, eu vou te contar de um caso de uma multinacional, cliente nosso, da área de telecom. A gente estava executando o trabalho, a gente tinha assinado um NDA, ainda o contrato não tinha sido assinado. Liga o diretor de RH da área. Zé Guilherme, né? Não é nem José, nem José Guilherme. Zé Guilherme. Nem sabia. E você tem condições de me entregar o relatório em 15 dias? Porque dependendo do relatório que você me entregar, eu não vou precisar demitir ninguém. E dependendo do relatório responsabilidade. E dependendo do relatório que você me entregar, eu vou ter que fazer cortes na minha área. Então, nosso relatório fez com que nenhum colaborador daquela empresa, daquele setor, fosse demitido naquele ano. Então, o impacto do trabalho tem um impacto na ponta social. Tem um impacto de fluxo de caixa, tem um impacto de redução de custo, tem um impacto de conformidade tributária. Mas na ponta tem um impacto social. É o ESG. Né? Exatamente. Então, um ESG. Então, assim, esse trabalho é essencial. Por quê? Se a empresa fica em conformidade, ela está recolhendo corretamente e o governo está recolhendo corretamente. Então, quer dizer, todas as partes ficam em harmonia e diminui a insegurança jurídica, Bruno. Essa demanda. Porque hoje tem mais de 2 trilhões em discussões tributárias no judiciário. No judiciário? No judiciário. Então, assim, 2 trilhões. Quer dizer, é 1/3 do PIB, praticamente, em discussão tributária. Então, assim, é um volume brutal de discussão. Então, que tem impactos pró e contra, né? Mas, enfim, então esse trabalho desse exemplo, porque é um exemplo que mostra a essência também do trabalho. E o impacto do seu trabalho. Do trabalho, exatamente. Quando você era aquele garotinho, adolescente e tal, em Ribeirão Preto, você imaginava que você estaria nessa posição? Eu não imaginei. Você tinha sonhos naquela época? Eu continuo com sonhos, Bruno, né? Porque eu acho que se um dia a gente achar que sabe tudo e o seu sonho acabar, tá na hora de você morrer, né? Então, assim, eu sonho sempre dentro de mim, né? E são diversos sonhos, né? Mas quando você era aquele garotinho... Tinha o sonho de construir uma empresa, né? Porque quando eu saí do escritório, eu defini que eu não ia ser mais colaborador de nenhuma empresa. Eu ia empreender. Você ia ser dono da sua empresa. Eu ia ser dono. Então, com isso, sim, você passa dificuldades, né? Em 23 anos eu peguei várias crises, né? Econômicas, vamos dizer assim, né? E crises de mercado, mercadológico, enfim. Então, assim, durante isso, você vai construindo, né, o seu sonho, o seu objetivo, né? E aí você vai criando o quê? Porra, errei. Vamos levantar. Resiliência. Pá. Sim. Né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas que erram, ou que já erraram, né? Por quê? Porque eu costumo falar assim, você já errou? Não, então você não pode trabalhar comigo, porque você pode errar comigo agora, né? então, esse é um dos lemas, né? Então, porque o erro te traz também um fortalecimento. E você já errou muito? Muito, já errei muito. E assim, nós temos que errar dentro das condições que nós temos, né? Porque dependendo do tamanho do erro, você quebra, né? Então, hoje, assim, erro, enfim, porque você toma mais de, sei lá, 15, 20, 30 decisões diárias. Então, assim, uma dessas provavelmente não é a melhor. E quando você toma uma decisão, você está deixando alguém meio chateado, vamos dizer assim, né? Agora, você citou no início da nossa conversa os seus avós, um avô seu. O avô. Um avô. É esse avô que é o libanês? Esse é o libanês. Veio do Líbano. Foi com ele que você aprendeu essa veia na verdade, de negociante? Então, na verdade, a minha família fala que eu puxei a veia dele, o sangue. Né? O sangue libanês? Libanês, Mas eu tive pouco contato com o meu avô. Mas o meu avô tem uma frase dele que eu acho, assim, maravilhosa. Ele virava para mim e falava assim, filho, faça o bem e jogue no mar. Fantástico. Poderosa essa frase. Poderosa. Tem várias interpretações, mas essa frase me marcou. Me marca a minha vida inteira isso.
Né? Então, assim, nós somos baseados nisso. Ética, respeito, faça o bem, que você vai colher o bem. Né? Então, isso me marcou, né? A postura de como você se postar no mercado. Você tem ainda família que mora no Líbano? Tenho parentes, né? Assim, dos meus pais e dos meus avós, né? Tenho. Como é que tá essa turma toda, a sua família, né? Todo mundo preocupado, né, Bruno? A gente é da paz, né? Então, assim, estamos muito preocupados com isso, né? A gente deseja a paz, a gente convive tão bem, né? Entre nós aqui, né? Então, tem assim, muitos brasileiros. Se o Brasil fosse espelho, tem mais de 20 mil brasileiros mais lá. De 20 mil mais de 20 mil brasileiros morando no Líbano. Então, assim, é triste, né? Para nós, assim, é triste. E eu acho que para várias pessoas que são da paz é triste. Ô Guilherme, você que acompanha e é um espectador do show business, eu acho que você já ouviu essa próxima pergunta em praticamente todas as entrevistas, porque eu sempre gosto de fazer, porque revela um pouco dos nossos entrevistados. Sobre referência no mundo dos negócios, referência na vida. Talvez eu até suspeito quem é, mas eu quero te perguntar, evidentemente. Você tem uma referência? Bom, tem essa parte que eu puxei, acho que do meu avô. Eu logo imaginei essa resposta. Referência como integridade, pessoa, isso eu tenho dentro de casa, meu pai, né? E empresarialmente eu tenho algumas referências, né? Tony Hermílio, Abílio Diniz, próprio João Dória, entre tantos outros, né? Então, assim, eu costumo verificar como é que as pessoas se comportam, como é que elas falam, como é que elas agem, para aprender um pouco, né? Então, eu gosto de conviver sempre com pessoas mais velhas para a gente ver o que a gente consegue tirar de positivo, né? Porque meu pai fala assim, conviver com as qualidades é fácil. Se você tiver a genialidade de conviver com o defeito das pessoas, você vai longe, porque hoje, com o mundo da tecnologia, né, Bruno? Hoje, a gestão de pessoas, a convivência, isso é mais importante hoje, né? Então, se a gente souber lidar com os defeitos, maravilha. Muito bem, nós conversamos neste bloco com José Guilherme Sabino, fundador e presidente, CEO do Grupo Assertif. Super prazer recebê-lo. Obrigado. Muito grato, viu? Eu que agradeço.